Fala galera do canal, vamos focar! Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha para ajudar o profissional de educação a continuar produzindo essas videoaulas para você. Me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, minhas redes sociais estão aqui. O tema da aula de hoje é vírus. Hoje nós vamos conversar sobre os vírus. Você irá aprender tudo sobre os vírus. Ou seja, esses indivíduos que estão provocando uma catástrofe no nosso planeta, como a Covid-19. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Bem, gente, vamos lá. Então, veja, os vírus ainda não são considerados seres vivos, tá certo? Justamente pela falta dos componentes básicos que caracterizam uma estrutura celular. O termo vírus significa veneno. Aí você me pergunta, mas por que o termo vírus significa veneno? Porque na época que começaram a perceber os problemas que os vírus provocavam à humanidade, acreditava-se que era uma substância venenosa, justamente pela falta de tecnologia, pela falta de uma microscopia efetiva naquela época. Bem, pessoal, então nós vamos observar as características gerais dos vírus. Inicialmente, os vírus não são considerados seres vivos, como eu coloquei para vocês, devido à ausência das características que compõem a estrutura celular. Por esse motivo, a gente diz que os vírus são acelulares. Os vírus possuem como material genético ou DNA ou RNA. Então, ou um ou outro, nunca os dois. Os vírus que possuem DNA são chamados de DNA vírus ou adenovírus. Os vírus que possuem RNA são chamados de RNA vírus ou ribovírus. Uma observação: o citomegalovírus ou herpes vírus possui os dois materiais genéticos. É uma observação importante, presta atenção, é uma exceção. Não possui metabolismo próprio, isso quer dizer que os vírus precisam da unidade celular para conseguirem se replicar. São parasitas intracelulares obrigatórios. Quando eles estão fora das células, a gente diz que eles estão atenuados ou cristalizados. São micro-organismos espécie-específicos, tá certo? Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que os vírus só entram nas células que apresentam os seus receptores de membrana. Podem apresentar uma alta capacidade mutacional, principalmente com relação aos RNA vírus, ou seja, os vírus que possuem RNA como material genético, e podem apresentar um envelope que envolve a sua estrutura, caracterizando os famosos vírus envelopados, tá certo? Possui uma cápsula proteica chamada de capsídeo, que envolve o material genético do vírus, seja ele DNA ou seja ele RNA, e o capsídeo é constituído por unidades proteicas que eu vou chamar, o que nós vamos chamar de capsômeros. Então, ó, o termo vírus significa veneno, como eu falei para você lá no início da nossa aula. Eles são muito pequenos, são muito diminutos, tá? Então, quando a gente faz uma análise levando em consideração a proporção celular com a proporção viral, os vírus eles são extremamente pequenos. Só podem ser visualizados em microscopia eletrônica, tá? Apesar de existirem microscópios ópticos hoje bastante potentes, mas os vírus são visualizados estruturalmente em microscopia eletrônica. Preste atenção nessa informação. E o cientista Louis Pasteur foi o primeiro pesquisador a supor da existência viral. Então, ó, os vírus aí, ó, eles não apresentam organização celular, como eu coloquei lá no começo. Então, quando eu comparo aqui com a estrutura celular, eu percebo que a organização viral ela é muito simplória quando comparado com essa estrutura aqui, ó. Então, aqui embaixo eu tenho a estrutura de um vírus comum. Aqui à direita, né, eu tenho a estrutura de um vírus bacteriófago, que também é bem comum no meio, tá? É um vírus que não traz problemas aos seres humanos. Então, galera, mais informações aqui sobre a estrutura geral dos vírus ou sobre as características gerais. Então, não apresentam metabolismo próprio, essa informação já foi colocada, você já tem ciência, não acontecem reações químicas dentro dos vírus, essa informação é muito importante. E fora da célula hospedeira, os vírus são inertes ou estão atenuados. Então, perceba aqui, ó, a estrutura viral do tipo bacteriófago quando comparada a uma superfície bacteriana. Então, perceba que existe uma diferença
em tamanho gigantesca. A mesma coisa acontece nessa estrutura aqui ao lado. Perceba aqui um bacteriófago, mais uma vez, que está sobre uma superfície bacteriana injetando aí o seu material genético. Então, só se replicam exclusivamente em meio intracelular. Eu, particularmente, não gosto muito do termo reprodução viral pelo fato dos vírus não serem vivos ainda. Então, eu gosto de usar o termo multiplicação ou replicação viral. Beleza? Então, reproduzem-se somente dentro das unidades vivas, das células vivas, são parasitas obrigatórios de seres vivos e, quanto ao processo de replicação, os vírus apresentam dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, gente, quando a gente faz a análise do ciclo lítico e lisogênico com relação às estruturas virais, a gente observa o seguinte, veja só, no ciclo lítico, o vírus ele deposita o seu material genético em meio intrabacteriano e, na sequência, as partículas virais começam a se replicar e originarem novas unidades virais a partir da atividade da estrutura bacteriana. Perceba aqui, ó. Então, eu tenho aqui o depósito do material genético do vírus. Esse, por sua vez, usa o material genético da estrutura bacteriana para a replicação. As unidades virais começam a se replicar internamente, as bactérias, e, em seguida, os vírus saem da estrutura bacteriana, provocando o que a gente chama de lise bacteriana e, consequentemente, a sua destruição. Agora, no ciclo lisogênico, o processo acontece de forma diferente. Diferente por quê, professor? Porque no ciclo lisogênico não há dano, não há lise à estrutura bacteriana. O que é que o bacteriófago faz com a bactéria? Ele deposita o seu material genético em meio intrabacteriano. Esse material genético se incorpora ao material genético da bactéria e aí, conforme a bactéria se replica, o material genético viral também sofre replicação devido à ação do plasmídio bacteriano e, consequentemente, novas unidades virais vão sendo montadas e vão saindo da estrutura bacteriana sem provocarem nenhum dano à estrutura bacteriana. Então, preste atenção. No ciclo lítico, ocorre dano à estrutura bacteriana. No ciclo lisogênico, não ocorre dano à estrutura bacteriana. Bem, agora nós vamos analisar como é que o corpo humano produz as suas defesas. Como é que isso acontece? Primeiro, nós precisamos entender que nós temos dois grupos de células de defesa que atuam em duas frentes diferentes. Existe o primeiro grupo de células de defesa, que nós chamamos de macrófagos ou fagócitos, que atuam nos corpos estranhos comendo, fagocitando a estrutura estranha. E existe um outro grupo de células de defesa, que nós chamamos de linfócitos e monócitos, que atuam nos corpos estranhos, mapeando e produzindo uma estrutura que eu vou chamar de anticorpo. O anticorpo ela é uma proteína, ele é uma proteína que atua diretamente na estrutura ali estranha, no antígeno, e provoca a sua desconfiguração. Então, quando a gente analisa esse esqueminha aqui, a gente percebe que o indivíduo entra em contato com o corpo estranho, automaticamente o sistema imunológico atua, a célula de defesa mapeia o corpo estranho e produz um anticorpo específico contra o corpo estranho. Esse anticorpo, ele fica no nosso corpo para sempre. É o que nós chamamos de memória imunológica. Se eu voltar a entrar em contato com o corpo estranho novamente um pouco mais à frente, automaticamente esses anticorpos são produzidos e provocam a sua destruição. Como, por exemplo, a doença catapora. Geralmente a gente só tem catapora uma vez na vida. Por quê? Porque o vírus da catapora é um DNA vírus e sofre pouca mutação ou poucas mutações ao longo da sua vida. Então, eu desenvolvo catapora quando criança, produzo os anticorpos contra o vírus da catapora, os anticorpos ficam no meu corpo para sempre. Caso eu entre em contato novamente com o vírus da catapora, esses anticorpos atuam especificamente ali no vírus e provocam a sua destruição, como a imagem aqui mostra muito bem. E o meu corpo fica imunizado. Bem, só lembrando que uma das formas do indivíduo ser imunizado é adquirindo a doença. É o que nós chamamos de imunização passiva. É aquela imunização que ocorre quando uma pessoa desenvolve uma doença, consequentemente, uma doença viral, mais especificamente falando, consequentemente o corpo produz anticorpos contra e aí o indivíduo fica imunizado com os anticorpos específicos de acordo com
o tipo de agente infeccioso. Existem 3 tipos de vírus quanto à presença do material genético. O DNA vírus, que é aquele vírus que possui DNA com material genético, é um vírus que sofre menos mutações, porque ele tem identidade genética, ele tem DNA. Existe aqui o RNA vírus, é aquele vírus que possui RNA com material genético, é um vírus que não tem identidade genética. Então, em todas as células que ele parasita, automaticamente ele usa excessivamente o material genético celular e, consequentemente, passa por processo de mutação. E existe aqui o retrovírus, que é aquele indivíduo que usa o seu RNA a partir do DNA da célula, usa o DNA da célula como molde e produz o RNA viral a partir do DNA da célula através de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Tecnicamente falando, a gente só considera retrovírus aqueles indivíduos que produzem a enzima transcriptase reversa. Eu estou dizendo isso porque existem algumas fontes que colocam que todo e qualquer tipo de RNA vírus é um retrovírus e a informação não é bem assim, tá? Os virologistas só consideram retrovírus aqueles indivíduos que produzem a enzima transcriptase reversa. Anota aí essa informação. Bem, gente, aqui eu mostro para vocês algumas estruturas virais. Está aqui vírus HIV, da hepatite, vírus ebola, adenovírus, influenza, bacteriófago. É importante você entender que alguns vírus apresentam um envelope viral. E no envelope nós vamos encontrar as proteínas de recepção com relação ao favorecimento da sua entrada na estrutura celular. E outros vírus, por exemplo, nem apresentam envelope viral e nem apresentam o capsídeo. Existem vírus, por exemplo, que exercem suas atividades somente com os seus fragmentos estruturais, tá certo? Como, por exemplo, aqui o vírus ebola, tá? Que praticamente não tem estrutura, é somente o material genético. Então, preste atenção a essa informação aí. Aqui eu tenho a estrutura viral mostrando aqui os componentes, os seus componentes mais especificamente. Então, eu tenho aqui o material genético, que é o DNA, o RNA, tá aqui. O envelope viral, tá? Que muitas vezes está presente na estrutura viral. E o capsídeo, que envolve o material genético aqui do vírus, que pode ser DNA ou RNA. Aqui na imagem abaixo eu tenho componentes mais específicos. Então eu vou encontrar aqui, ó, no envelope viral, perceba, glicoproteínas, o próprio envelope viral, o RNA com material genético, o capsídeo aqui internamente, tá? A matriz estrutural do vírus e, nesse caso aqui, a enzima transcriptase reversa, evidenciando que esse vírus é o vírus HIV. Bem, gente, aqui eu faço para vocês um relato mais específico da estrutura do vírus HIV. E aí eu começo falando sobre a proteína NV, que é uma proteína complexa que está presente na estrutura periférica do vírus. Nós vamos encontrar também na periferia do vírus as glicoproteínas GP41 e a GP120, que são as proteínas responsáveis pela conexão do vírus na estrutura do linfócito. Ou seja, o linfócito só permite a entrada do vírus, o vírus só consegue entrar no linfócito, que é a célula defesa do nosso corpo, uma das principais, se houver o reconhecimento da proteína GP41 e GP120 nos receptores da membrana do linfócito. Mais internamente, nós vamos encontrar a proteína P17 e a proteína P24 e vamos encontrar a proteína P7, que compõe o núcleo capsídeo. Vamos encontrar a proteína P51, que é a transcriptase reversa, a proteína P11, que é a protease, e a proteína P31, que é a integrase. Essas proteínas P51, P11 e P31 são as proteínas responsáveis pelo processo de replicação do vírus, principalmente a proteína P51, que é a transcriptase reversa, que vai ser responsável pela modificação ou transformação do DNA viral, usando o DNA da célula defesa e, consequentemente, produzindo o RNA viral a partir do DNA da célula defesa, tá? Então, é muito importante que você tenha essa informação com relação ao mecanismo de ação da enzima transcriptase reversa. Então, ó, eu mostro para você agora a localização de cada proteína que foi relatada agora há pouco. Então, vamos encontrar aqui, ó, a proteína GP, tá aqui 41. Aí você me pergunta, professor, por que GP? Glicoproteína 41. Perceba que a GP41, ela fica aqui na base da proteína GP120. Professor, por que GP120? Glicoproteína 120. Essas duas proteínas aqui, GP41 e GP120, são responsáveis pela conexão do vírus à unidade da célula defesa. Vamos encontrar aqui, ó, a proteína matriz P17,
tá? Que compõe esse cinturão interno ao envelope do vírus. Vamos encontrar aqui uma membrana lipídica. Essa membrana lipídica que compõe o envelope viral, ela é originada a partir do momento que o vírus penetra na estrutura da célula. Vamos encontrar aqui a proteína P24, compondo aqui o capsídeo. E vamos encontrar a proteína transcriptase reversa, que é a enzima responsável pelo processo de replicação do vírus HIV. Então, gente, aqui nessa imagem eu coloco para vocês, tá? É uma outra imagem que faz referência justamente aos componentes da estrutura do vírus HIV que eu acabei de relatar. Então, vamos encontrar aqui, ó, as glicoproteínas, está aqui a estrutura, está aqui do envelope do vírus, o capsídeo, a enzima integrase, a enzima protease, a matriz, tá? Que é esse cinturão proteico que compõe a parte interna do envelope do vírus, e a enzima transcriptase reversa, que é responsável pelo processo de replicação do vírus HIV. E está aqui o seu material genético, no caso, o RNA. Então, lembrando que tanto a enzima integrase, como a protease, como a enzima transcriptase reversa, são enzimas que atuam no processo de replicação, favorecendo o processo de replicação do vírus HIV. Então, fica ligado nisso aí. É muito importante você saber que hoje o HIV, ou seja, vírus da imunodeficiência humana, provoca uma doença chamada de SIDA ou AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá certo? E a AIDS hoje, ela é controlada, não existe cura, por um coquetel chamado de coquetel anti-HIV. Só que o principal princípio ativo do coquetel anti-HIV é uma substância chamada de AZT, que é o ácido zilbaltenúrio. E como é que o AZT atua na estrutura viral? O AZT ele atua bloqueando a produção da enzima transcriptase reversa. Porque é a partir da enzima transcriptase reversa que o vírus consegue se replicar em meio intracélula defesa, usando o DNA da célula defesa como molde para que ocorra a produção dos RNAs virais, tá? Dos RNAs do vírus HIV. Então, se eu bloqueio com AZT a produção da enzima transcriptase reversa, automaticamente o vírus não se replica, a carga viral começa a diminuir na estrutura corpórea e o quadro sintomático da doença AIDS ou SIDA começa a reduzir também. Vale lembrar que a AIDS ela tem como característica sintomatológica a diminuição da quantidade das células defesa, que, consequentemente, abre espaço para a ação de outro agente infeccioso. Então, quem morre de AIDS morre de alguma outra infecção oportunista, como, por exemplo, uma bacteriose, uma protozoose, tá? Ou então acaba desenvolvendo algum tipo de câncer. Veja bem, existem dois conceitos fundamentais que você tem que conhecer. O primeiro é o conceito de vacina. A gente sabe que a vacina ela gera uma imunidade ativa. As vacinas elas servem para evitar doença, então elas são usadas de forma preventiva. As vacinas fazem o nosso corpo produzir anticorpos contra o agente infeccioso de acordo com a vacina que está sendo utilizada. E elas são preventivas, como eu coloquei para vocês, tá? Elas devem ser administradas antes do indivíduo adoecer. Por isso que a gente usa o termo vacina atua de forma preventiva. Veja só, perceba aqui como as vacinas são produzidas. Então, eu tenho aqui um antígeno ativo, tá aqui, que ele é inativado, ele passa pelo processo de inativação, automaticamente ele é jogado no trânsito corporal, tá? Ele é inoculado no organismo. Em seguida, acontece justamente a retirada do plasma do indivíduo. Tá? Esses anticorpos eles são purificados e depois vai acontecer a inoculação novamente no indivíduo de acordo com a atividade da vacina que está sendo produzida. Bem, já o soro ele é utilizado de forma terapêutica. O soro é utilizado quando o indivíduo entra em contato com o agente infeccioso. E aí o soro ele carrega consigo os anticorpos prontos de acordo com o agente infeccioso que vai ser tratado. Então, os soros são usados para remediar a doença, ou seja, depois que o indivíduo já foi infectado, tá? Ele já possui os anticorpos que o organismo precisa para eliminar aquele corpo estranho do meio. Exemplo, o soro antitetânico, que atua contra a bactéria Clostridium tetani, que é a bactéria que provoca o tétano.
Um outro exemplo, o soro antirrábico, que atua contra o vírus da raiva. E um outro exemplo é o soro antiofídico, que atua contra as proteínas de alguns tipos de serpentes ou de cobras peçonhentas. Vale colocar que nem todas as cobras são peçonhentas. Então veja, aqui eu mostro para você como acontece a produção de um soro. No caso, eu estou usando como exemplo a produção do soro antiofídico. Geralmente, para produzir o soro, seja ele qual for, se usa animais de grande porte, justamente para facilitar a retirada do plasma, que é onde eu vou encontrar os anticorpos que são produzidos pelo animal. Então, nesse caso aqui, nós temos a ação, a inserção aqui do antígeno do animal. Consequentemente, o animal passa a produzir os anticorpos com relação àquele antígeno, com relação àquele corpo estranho. Esses anticorpos aqui, eles serão coletados juntamente com o sangue do animal, está aqui. Depois acontece o isolamento do plasma do animal, que consequentemente contém os anticorpos de acordo com o agente infeccioso que foi inserido. Esses anticorpos são isolados, vão passar pelo processo de purificação e vai haver justamente a construção do soro de acordo com o tipo de agente infeccioso. Nesse caso aqui, eu usei como exemplo o soro antiofídico. Então, galera, a aula de hoje foi sobre vírus. Você aprendeu tudo sobre vírus, beleza? Se não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho, dá aquele joinha, me segue nas redes sociais e até a próxima aula. Valeu, galera, um forte abraço e vamos focar!